Olá, pessoal. Estamos juntos em mais uma disciplina, na disciplina de reações químicas analíticas e identificação de cátions. Na verdade, pessoal, essa disciplina é uma disciplina de química analítica qualitativa. Então, nela a gente vai estudar as principais reações que envolvem os cátions. Então, é uma disciplina clássica da química e que, por meio dela, a gente consegue conhecer muitas reações básicas de precipitação, de óxido-redução, de neutralização, mas nesse caso, estudando as reações para nos familiarizar com a identificação dos cátions. Então, na verdade, a gente vai estudar as reações químicas e verificar as principais reações para análise de cátions. Bom, eu sou a professora, né, então vocês já me conhecem, mas eu gosto sempre de enfatizar, né, a minha experiência na minha formação e a minha experiência didática. No caso, nessa disciplina de química analítica, que eu posso dizer assim, é uma disciplina do coração, porque na minha graduação eu fiz estágio. Na verdade, na minha graduação, a carga horária de química analítica qualitativa era muito alta. E depois, quando eu fui para pós-graduação, a gente fazia estágio nos laboratórios da graduação. E o meu orientador do mestrado, ele era o professor da disciplina de química analítica qualitativa. Então, eu praticamente dou aula de química analítica qualitativa desde a minha graduação, porque, na verdade, a gente fazia um estágio docente, mas o professor deixava a gente sozinho no laboratório com os alunos, né? Então a experiência vem desde lá. E a minha formação principal da pós-graduação, né? Então, embora tenha trabalhado com materiais, tenha trabalhado com sensores, mas a formação da minha pós-graduação é em química analítica. Então, eu tenho um carinho super especial quando ainda mais especial, né? Quando eu ministro química analítica qualitativa e química quantitativa. E que, nesse caso, está representada nessa reação, nessa disciplina de reações e identificação de cátions. E claro, né, que eu continuo fazendo parte do time de gente que ama química. Então, pessoal, essa disciplina, ela envolve uma carga horária de 80 horas, né, então ela está dividida em 4 módulos. Já adianto para vocês que são módulos intensos, né, então com bastante informação, com muita reação química, mas também de conteúdo muito prazeroso. O período é de 7 de agosto até 28 de outubro, que na verdade é a avaliação final para quem quiser. Mas se não, a gente acaba a disciplina aí praticamente no final de setembro, né, com uma avaliação final. Então, dentro da área da química, as reações analíticas de identificação de cátions está dentro da área da química analítica. Lembrando que a química analítica envolve análises, sejam análises qualitativas ou quantitativas. Então, a gente sempre vai estar perguntando o que e o quanto tem. Segundo Ostwald, já desde 1894, ele falava que a química analítica é a arte de reconhecer diferentes substâncias e determinar seus constituintes. Então, aqui é a química do tubo de ensaio, como a gente costuma dizer, né? Porque muitos dos conceitos da química clássica surgiram nessa época, utilizando reações de identificação de cátions. Então, quando a gente fala na química analítica, ela responde 2 perguntas, né, o que e o quanto, né, então a química analítica qualitativa envolve a identificação de um ou mais componentes de uma amostra, e a quantitativa é utilizada para determinar o quanto tem, né, então a quantidade de um determinado constituinte numa amostra. É certo que uma responde o que, a outra responde o quanto, mas as duas não são indissociáveis, porque eu só consigo saber o que tem se eu tiver uma quantidade significativa, e o quanto tem se eu já tiver determinado a identificação do meu analito ou do meu composto de interesse. Então, ambas envolvem processos de separação, identificação, determinação de quantidades, determinação de teores,
né, então depende do como que você quer essa resposta, né, então envolve marcha analítica e processos de identificação. As marchas analíticas nada mais são do que procedimentos. Então aqui só para a gente ter uma ideia como que é a química analítica, né, então ela é análise química, pelo próprio nome, que envolve análises quantitativas e qualitativas. Elas podem acontecer por via úmida ou por métodos instrumentais. Então, essa por via úmida a gente chama de química analítica clássica, né, que envolve análise gravimétrica, envolve titulação e a química analítica que envolve métodos instrumentais, né, que envolve métodos fotométricos e métodos eletroanalíticos, que essas duas partes aqui vocês vão ver mais para frente no sexto termo com as disciplinas de espectroscopia e eletroanalítica, certo? Então, uma visão geral, mas que literalmente a química analítica clássica é a química analítica de tubo de ensaio, e que na verdade a gente vai fazer isso nos laboratórios virtuais. Então, o objetivo da disciplina é desenvolver as competências específicas e habilidades nos conceitos básicos e nas reações analíticas de separação de cátions. É isso. Então, dentro disso, algumas habilidades e competências serão desenvolvidas, né, como identificar soluções, diferenciando o que que é soluto, o que que é solvente, caracterizar soluções aquosas, descrever e exemplificar substâncias inorgânicas e soluções, identificar alguns parâmetros físico-químicos que influenciam na análise, utilizar as técnicas de identificação dos cátions, que na verdade são reações químicas, alguns conceitos de ácido base, exemplificar reações do tipo ácido base, falar um pouquinho sobre propriedades das substâncias no meio aquoso, que é solubilidade, polarabilidade e precipitação, identificar reações por meio de equilíbrios químicos, classificar íons, reconhecer essas reações de identificação e aí partir para a marcha analítica, que é caracterizar os grupos analíticos, que são 5 grandes grupos, grupo 1, 2, 3, 4 e 5, e que é uma forma de sistematizar o estudo dos cátions. E aí é por meio deles é que a gente consegue estudar e entender as reações químicas que envolvem a separação e a identificação desses cátions. Então, vocês vão sonhar com reações químicas. Então, o nosso bimestre ele está sistematizado então em 4 módulos, né, com início no dia 7 de agosto, finalizando no dia 20, o segundo começando dia 21 de agosto, o terceiro dia 3 de setembro e o quarto dia 16 de setembro. E o período avaliativo que começa dia 29 de setembro, né, que vocês têm a opção aí de escolher o dia que vocês desejam fazer as provas e para quem precisar a segunda chamada e o exame no dia 28 de outubro. Então seguimos o modelo padrão, né, do módulo que contém as web aulas, as aulas ao vivo, as aulas ao vivo gravadas, o material de referência e as atividades avaliativas e também os laboratórios virtuais. Lembrando que os laboratórios virtuais são muito importantes e que é com eles que a gente desenvolve as habilidades práticas de vocês, né? Então, nós estamos contando que esses laboratórios, eles simulam com muita fidelidade as práticas que a gente realiza no laboratório, certo? A avaliação, então, composta por 4 atividades avaliativas online, que vale 40%, a participação nas aulas ao vivo, os 8%, e a avaliação presencial obrigatória, 52%. Então, mediante aos cálculos, média final maior que 6, aprovado, menor que 6, tem direito a fazer o exame, e no exame, para ser aprovado, uma média final aí acima de 5. Então, com isso, as referências, então, da mesma maneira que as disciplinas anteriores, a gente tem um vasto referencial bibliográfico nas nossas bibliotecas virtuais. Então, livros clássicos como o do Skug,
como do Boller, do Coates, né, então que são livros, muito conhecidos e que vocês têm a obrigação de conhecer. Então não dá para passar pela disciplina de Química Analítica e nunca ter ouvido falar do Skug, por exemplo, e do Vogel, que ele não está selecionado aqui, mas eu vou disponibilizar ele para vocês, certo? Então, eu desejo um excelente semestre para vocês, que vocês usufruam dessa disciplina. Ela é um dos corações da química, né? E clássica, da química clássica. Então, é muito importante que vocês se apropriem desse conhecimento e se sintam confortáveis quando a gente conversa sobre reações químicas e sobre a identificação de cátions, certo? Então, um ótimo bimestre para vocês e eu fico à disposição pelo Aprender, pelo e-mail e também pelo WhatsApp, certo? Então, até a nossa primeira aula, pessoal, que acontece no dia que, na verdade, acontece na segunda semana de aula, certo? Até mais, pessoal, dia 15 de agosto. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau e até lá.